ele larga a irmandade, ele larga os princípios por causa de coisa pequena. Mas Jesus não, ele não se deu conta da vergonha, ele não olhou para a vergonha, para o desprezo, para a humilhação, para a ignomínia. Não, meus irmãos, ele não fez caso disso, ele passou por cima disso, ele atropelou a vergonha, o vexame, e diz a Bíblia que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Meus irmãos, provavelmente aquela cruz que Jesus carregou, ela pesava mais de 100 quilos. Alguns historiadores dizem que aquela cruz pesava aproximadamente 136 quilos. E Jesus saiu ali daquela fortaleza de Antônia, que era o lugar onde estavam os sacerdotes, aonde deram a sentença final para ele, e ele saiu ali daquela fortaleza, e ele teve que caminhar aproximadamente 800 metros, carregando aquela cruz. E aquela cruz, meus irmãos, não era tão leve assim, porque ela pesava mais de 100 quilos. E ele foi arrastando aquilo estrada fora, e não era uma estrada talvez asfaltada como essa, que não era, nós sabemos. Não era uma estrada em linha reta, não, era subida. Era um terreno íngreme. Meus irmãos, era uma subida, meus irmãos, difícil, de calçamento, meus irmãos, rústico, não como o que nós temos hoje. E Jesus subiu aqueles 800 metros, carregando aquela cruz, com uma coroa de espinhos na cabeça, sendo chicoteado, sendo abusado, sendo ridicularizado pelas pessoas. Mas diz a Bíblia que ele não abriu mão da cruz, meus irmãos, ele suportou a cruz, ele suportou aquela cruz, diz a Bíblia, ele suportou por alegria, meus irmãos, por a alegria que estava proposta, aquilo que ele iria alcançar. E ele subiu rumo ao Gólgota, que era o lugar da caveira, era a montanha da caveira, e ele subiu. Chegou um momento que aquela cruz era tão pesada que ele não aguentou carregar aquela cruz, e obrigaram a um homem, um sirineu, um africano, um descendente da África, a carregar aquela cruz no lugar de Jesus, porque aquela cruz era muito pesada. Mas Jesus foi até o fim, meus irmãos. Depois ele retomou a carregar aquela cruz, e ele foi crucificado. Nós conhecemos sobre a crucificação. Ali ele foi colocado ao lado de dois malfeitores, de dois ladrões, pessoas da pior espécie da sociedade daquela época. E Jesus foi comparado como um malfeitor, como um homem justo, meus irmãos, como alguém que era totalmente desprezado pela sociedade, como um marginal, pendurado ali naquele madeiro. De um lado um ladrão, de outro, homens homicidas, homens que carregavam crimes nas suas costas, mas ali no meio, meus irmãos, estava Jesus com a sua cruz, aquela cruz, meus irmãos, que ele carregou até o fim, por amor a você, por amor a mim. E aquela cruz, meus irmãos, com certeza pesava mais de 100 quilos, porque ali estavam os meus e os seus pecados, ali estavam as minhas e as suas vergonhas, as suas dores. E tem gente ainda carregando tanta coisa que Jesus carregou. Meus irmãos, Jesus foi colocado ali naquela cruz, ao lado daqueles ladrões, e as pessoas ridicularizavam, abusavam dele, até o ladrão, falando: se tu és filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo e a nós também. E a multidão repetia essa frase. E os soldados repartiram as suas vestes, e Jesus ficou nu naquela cruz, exposto a homens, mulheres e crianças. Meus irmãos, o escândalo da cruz, diz a Bíblia, ele exposto ali, o Filho de Deus sendo exposto para aquela multidão. E chegou o momento da crucificação, que era um momento muito triste, meus irmãos, porque Jesus, ele teve sede, e ele pede água, e diz a Bíblia que dão para ele uma bebida forte. Você já pensou na hora que você está com sede, alguém te dá algo amargo? E foi isso que fizeram com o nosso Salvador, meus irmãos. E Jesus foi o primeiro a morrer. Por que que Jesus morreu primeiro que aqueles dois outros homens, meus irmãos? Afinal de contas, alguém diz: olha, mas Jesus era muito fraco. Não, meus irmãos, porque Jesus já vinha numa bateria de estresse agudo.
ele havia sofrido psicologicamente, ele já havia sofrido fisicamente. Meus irmãos, há mais de 24 horas antes, ele já vinha num estresse profundo. Isso mostra porque que ele foi o primeiro a morrer naquela cruz, devido às dificuldades físicas, ao sangue, ao sangramento, às hemorragias, ao sangue que ele perdeu durante aquele percurso, meus irmãos. Isso não foi fácil, mas diz a Bíblia que em troca, meus irmãos, da alegria que estava proposta, diz a Bíblia que ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Lá em Filipenses capítulo 2, nós já até cantamos aqui hoje, mas fala que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, não é isso? Antes, a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2, meus irmãos, que palavra maravilhosa, dizendo aqui, em Filipenses 2, a partir do verso 7, diz aqui, 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não, ele não olhou para isso, irmãos, antes se esvaziou da sua divindade, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Meus irmãos, esse texto, há duas palavras interessantes aqui no grego. Uma é kurios, ou kyrios, que é a palavra que é empregada para o senhor de escravos, o dono, o todo-poderoso, o dono das terras, o latifundiário. Então era utilizado essa palavra kyrios. Meus irmãos, essa palavra era uma palavra que mostrava sobre o poder e a força do senhorio, daqueles que dominavam sobre os escravos. E essa palavra é utilizada aqui no verso 7, kyrios. Meus irmãos, que Jesus, ele era kyrios, Senhor. Ele era Deus, meus irmãos, ele era Deus, Senhor absoluto, dono de todos os escravos, meus irmãos, da humanidade. Mas diz aqui que ele se humilhou, meus irmãos. Então aqui entra a palavra doulos, que é a palavra servo. Ele, sendo Kyrios, sendo Senhor, sendo dono de escravos, ele se tornou doulos, ele se tornou um escravo, meus irmãos, para que pudesse então suportar a cruz e morrer em nosso favor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O dono de escravos, aquele que poderia dizer, eu sou o dono, eu sou o maioral. Não, ele se tornou escravo, morreu, se tornou obediente até a morte e a morte de cruz. Diz a Bíblia que ele suportou a cruz. E às vezes nós não suportamos o cônjuge, às vezes nós não suportamos os filhos, às vezes nós não suportamos o culto, às vezes nós não suportamos a sociedade, meus irmãos, mas Jesus, ele foi até o final, ele honrou a sua cruz, meus irmãos. E como eu falei no início, a mensagem mais importante do Evangelho é falar o que Jesus fez pela igreja, meus irmãos. Agora, a grande resposta que todos nós devemos dar nessa noite e diariamente é o que nós estamos fazendo para o Senhor. Meus irmãos, porque nós estamos vivendo uma época que a igreja está adormecida. As pessoas continuam achando que Jesus tem que fazer alguma coisa por elas. As pessoas continuam achando que Jesus tem muita obrigação para cumprir, meus irmãos. E isso não é verdade. Agora chegou a nossa hora. Meus irmãos, no lugar de ficarmos assentados na igreja, esperando uma palavra que levanta o nosso astral, que nos faz sair dos nossos lugares, meus irmãos, nós temos que parar com esse evangelho medíocre, esse evangelho podre, que não é o evangelho da cruz, é um evangelho egoísta, é o evangelho da cura, é o evangelho da prosperidade, e essa mensagem não pode ser pregada em muitas igrejas dessa cidade, meus irmãos, porque senão essas igrejas vão ficar vazias, meus irmãos, porque as pessoas que ali estão não querem ouvir sobre a cruz.
não querem ouvir sobre a cruz. Mas a cruz, meus irmãos, aponta para o sacrifício, aponta para a vergonha, aponta para a dor, aponta para a humilhação. Mas as pessoas da nossa sociedade não querem isso. As pessoas querem ser frequentadoras da igreja, elas querem vir à igreja para receber uma palavra de ânimo, quem sabe uma de conforto, quem sabe uma que tire você dos seus pecados que você ama tanto e que te liberte desses prazeres que você tanto gosta. Meus irmãos, mas quando nós falamos da cruz, isso cansa as pessoas, isso traz para as pessoas um desgosto. Por isso que eu já vejo aqui, tem pessoas que até dormiu nesse culto aqui, daqui da frente eu já vejo. Irmãos, pessoas tombando a cabeça, sabe por quê? Isso não motiva ninguém, meus irmãos. Essa mensagem não motiva ninguém, porque nós estamos interessados em nós mesmos, nós estamos pensando em nós mesmos. Meus irmãos, então nós damos da nossa contribuição, porque alguém disse que se você colaborar, você vai ser próspero. Então você começa a frequentar uma igreja, porque aqui os seus problemas vão ser resolvidos, não é verdade? E ninguém vem por causa da cruz, ninguém pega a sua cruz e segue a Jesus como deveria seguir, meus irmãos. E Jesus falou que aquele que não renunciar à sua própria vida, não é digno dele, meus irmãos. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Meus irmãos, mas as pessoas não querem, elas querem uma cruz de isopor, elas querem uma cruz, meus irmãos, talvez de compensado, uma cruz, quem sabe assim, de papel, de preferência, não é verdade? Mas ninguém quer mais suportar nada por causa de ninguém, porque é muito fácil. Se eu não gosto de uma igreja, eu vou para outra. Se eu não gosto de um pastor, eu vou para outro, né? Se eu não gosto, meus irmãos, de um ambiente, eu vou para outro, e tudo fica fácil, meus irmãos, porque as igrejas se tornaram um grande centro terapêutico, porque as igrejas não falam mais da cruz, meus irmãos. Porque a cruz aponta para a vergonha, para a dor. A cruz mostra exatamente o que Jesus fez por nós e o que nós devemos fazer por Ele, meus irmãos. Sabe o que muda a vida de uma igreja? Sabe o que muda a vida de um crente, meus irmãos? É quando ele olha para a cruz do Salvador. É quando ele olha para a cruz, a sua vida é transformada. Talvez você está 20 anos dentro dessa igreja e a sua vida não mudou. Sabe por quê, meu irmão? Você nunca olhou para a cruz. Você sempre olhou para a sua vida, olhou para os seus problemas, para a sua dificuldade, e agora com problemas conjugais, né? Quem não tem? E aí você olha para tudo isso e você diz, eu sou um coitado. Não, meu irmão, você não é um coitado. Você é uma pessoa que não entendeu o Evangelho. Que não entendeu o Evangelho, porque se nós olharmos para a cruz, meus irmãos, nós vamos ver que o Kyrios, o Senhor dos Senhores, se tornou doulos, se tornou escravo em favor de mim e da sua vida. E o que você vai fazer com isso, meu irmão? O que você vai fazer com essa mensagem? Você vai querer outra mensagem? Meus irmãos, nós precisamos olhar para a cruz de Jesus, nós precisamos pensar o que nós podemos fazer por Ele. Meus irmãos, porque se torna muito difícil um irmão, às vezes limpar uma igreja, se torna muito difícil um irmão reparar algo que está fora do lugar, isso é muito difícil. Meus irmãos, nós apoiarmos uma atividade da igreja é muito difícil, não é verdade? Já pensou se Jesus olhasse as dificuldades? Por isso, meus irmãos, a igreja não tem outra mensagem. A mensagem da igreja é a mensagem da cruz, meus irmãos. É mostrar o que a cruz fez por você, mas é te indagar quanto ao que você está fazendo pela cruz. O que você está fazendo por Jesus. Porque muitos aqui não estão fazendo nada. Muitos não estão fazendo nada. Meus irmãos, mas é porque os seus problemas se tornaram maior do que você. É porque os seus problemas obscurecem os vossos olhos, para que você não consiga enxergar para a cruz. Você olha para os seus problemas, você olha para as suas lutas, você olha para a sociedade, você olha para tudo, mas não olha para a cruz. Se você olhar para a cruz, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Se você entender o Evangelho verdadeiramente, a sua vida vai mudar. Meus irmãos, eu nunca aceitei ninguém jogar pedra na igreja, porque nós não merecemos a igreja.
Mas tem pessoas que se acham tão importantes dentro da igreja. E alguns conseguem até pensar que a igreja sem eles não vão funcionar. Sem o dízimo dele, sem o talento dele. Meus irmãos, a igreja só não funciona sem Jesus. Jesus nunca se impressionou com a multidão, meus irmãos. Por isso nós devemos olhar para a cruz e dizer: o que Jesus fez por nós foi demais, o que Jesus fez por nós foi favor que eu não merecia, o que Jesus fez por nós foi ato de misericórdia, e eu vou fazer tudo o que eu posso para Ele. Há uma música que canta, fala: eu queria ter mais de uma vida para te oferecer, e é verdade, meus irmãos. Que esse seja o seu sentimento, que a sua vida seja pouco. Ninguém aqui faz nada demais para Jesus, meus irmãos. Não são os nossos sacrifícios, não são os nossos votos que comovem a Deus, nem a sua adoração comove a Deus, porque antes mesmo nós já estamos vendo que havia até serafins que adoravam a Deus, anjos que adoravam a Deus. Deus não te criou por necessidade de adoração, não, meus irmãos. Mas nós adoramos a Deus por causa da cruz. Nós adoramos a Deus porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós, pecadores, injustos, perdidos, fomos resgatados das trevas e o Senhor colocou os nossos pés sobre a rocha. Meus irmãos, e hoje nós temos nos nossos lábios hinos de louvores. É gratidão, louvor é gratidão, meus irmãos. É reconhecer quem nós éramos e quem nós somos hoje. Meus irmãos, dizimar é gratidão, é você reconhecer que Deus é dono do seu dízimo. Cumprir os deveres e as obrigações da igreja é reconhecer, meus irmãos, que a cruz e o sacrifício de Jesus foi maior do que todos nós e tudo que nós podemos fazer para Deus. Grava bem isso, a mensagem mais importante do Evangelho é você saber o que Jesus fez por você e o que você pode fazer por Jesus. Coloque-se de pé nessa noite. Eu gostaria de te perguntar mais uma vez, o que você pode fazer por Jesus? O que você pode fazer pelo Evangelho? Há pessoas fazendo muito pouco, outros fazendo alguma coisa e achando que estão fazendo muito. Mas diz a Bíblia que Jesus, ele suportou tudo, meus irmãos, por amor a nós. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, eu quero convidar aqui as pessoas que estão escaladas para a ceia do Senhor. Também os irmãos do louvor, para estar louvando a Deus. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, para a ceia do Senhor, nós devemos pensar nisso, o que Jesus fez por nós. E o que nós podemos fazer por Jesus. Essa noite é uma noite que Deus quer despertar a sua vida e mostrar que você pode fazer muito mais, e mostrar que aquilo que você faz é pouco, aquilo que você suporta é pouco, os seus sacrifícios são poucos. Deus quer muito mais a sua vida, porque Ele suportou a cruz, Ele fez tudo por nós. Eu gostaria de todo o meu coração que nessa noite vocês entendessem a mensagem da cruz. E eu gostaria de todo o meu coração, e é a minha oração como pastor dessa igreja, que os vossos olhos sejam desvendados, para que vocês possam ver a cruz de Jesus, para que vocês possam ver que Jesus suportou a cruz.
para que vocês possam entender que não existe outra mensagem mais importante que a mensagem da cruz, que a mensagem da cruz de Jesus, o sacrifício dele em favor da sua vida. Mas a pergunta que não quer se calar é: o que você está fazendo por Jesus? O que você está fazendo por essa cruz? Eu comuniquei à sua vida aquilo que Deus mandou te comunicar. Mas nessa noite eu sei que alguns aqui, só o Espírito Santo de Deus pode falar ao coração deles. Porque existem pessoas aqui que entram anos e saem anos, e elas nunca mudaram. Elas não conseguem olhar para a cruz. Isso é muito triste. Pessoas que estão perdendo o seu tempo dentro de uma igreja. Claro que lá fora você vai perder muito mais tempo, mas perder tempo dentro da igreja é muito triste, é lamentável. Você ouvir tantas coisas e continuar da forma que você está, é lamentável, é passivo de dó, de pena. Mas eu sei que só o Espírito Santo de Deus pode remover as pedras da sua vida. Mas uma coisa eu te falo: se você abrir o seu coração nessa noite e se arrepender da dureza do seu coração, e arrepender pelo fato de não estar olhando para a cruz do Salvador nessa noite, eu tenho certeza que você vai contemplar não somente a cruz do Salvador, mas você vai contemplar a glória do Salvador. Você vai ver que a glória do Senhor se revelou naquela cruz, e você vai ser cheio da glória do Senhor, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A igreja está cheia de Nicodemos, pessoas que precisam nascer da água e do Espírito. São bons religiosos, até bons crentes, mas não nasceram de novo. Não conhecem o significado da cruz. Não estão dispostos a renunciar pela cruz. Não estão dispostos a abandonar pela cruz. Amam mais os seus empregos, seus relacionamentos do que a cruz. Amam mais a sua família do que a cruz. Amam mais o seu dinheiro do que a cruz. Mas nessa noite você tem a oportunidade de olhar para a cruz de Jesus, de olhar para a cruz do Salvador e saber que Jesus suportou a cruz por amor a você, e que você deve tomar a cruz e seguir a Jesus. É isso que Ele espera de você nessa noite. É isso que Ele espera da sua vida. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor, diante dos cálices, diante do pão, Senhor. São elementos simbólicos. O pão representando a sua humanidade, a sua carne, Senhor, como a nossa, limitada, condicionada. A tua palavra diz que o Senhor recebeu um corpo como o nosso. Não foi um corpo diferente, foi um corpo como o nosso. E com esse corpo como o nosso, o Senhor pegou aquela cruz e suportou aquela cruz.
Por isso, quando nós estamos aqui diante desse pão, Senhor, nós estamos também diante da tua carne, que foi rasgada em favor dos nossos pecados, que foi rasgada e sangrada, aquele tecido, a sua pele foi rasgada, o seu músculo, a sua carne foi rasgada, sangue foi jorrado, Senhor, do seu corpo, e nós temos aqui o vinho, que simboliza o teu sangue, sangue de um inocente, do Deus que se fez escravo, do Senhor que se fez escravo. O Senhor suportou a cruz por amor a nós, mas nós não conseguimos suportar uns aos outros, nós não suportamos nem a nós mesmos. Muitos aqui, Senhor, precisam abrir os olhos nessa noite para enxergar a cruz, para enxergar verdadeiramente o que o Senhor fez por nós. E uma mensagem só seria suficiente para transformar toda a nossa vida, para mudar todo o curso da nossa vida. Mas as pessoas continuam tendo necessidade de ouvir mais coisas. É porque não olharam para a cruz. Mas que nessa noite, Senhor, o Senhor se revele a elas como o Senhor da cruz, como o Salvador que foi glorificado naquela cruz, que morreu em favor dos nossos pecados. Que ao tomarmos dessa ceia, meu Deus, que os olhos espirituais de muitos aqui sejam abertos para contemplar a cruz do Salvador. Que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai receber do pão nessa noite, aí onde você está. Enquanto você louva a Deus com os nossos irmãos do louvor, você vai receber do pão e do cálice, e nós vamos aguardar para participarmos da ceia. Vamos receber os elementos e aguardar todos juntos para podermos cear juntos. Se você é membro dessa igreja ou de alguma igreja evangélica e você está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você pode participar da ceia. Pedimos que não deem a ceia às crianças ou àqueles que não são batizados por enquanto, para que você entenda o real significado da ceia do Senhor. Tua cruz mostra tua
Aleluias. Nessa noite você tem a oportunidade de olhar para a cruz de Jesus. Nessa noite você pode se esconder atrás dessa cruz. Olhar para a cruz do Salvador e saber que os seus sofrimentos não são maiores do que o de Jesus. E saber que aquilo que você faz ainda é muito insignificante diante de tudo que Jesus fez pela sua vida. Nessa noite você tem a oportunidade de olhar para a cruz do Salvador. Você tem a oportunidade de olhar para o Jesus que suportou confiadamente, com alegria, a alegria que estava proposta àquela cruz. Ele suportou com alegria. Ele não fez caso da vergonha, da ignomínia, mas ele suportou com alegria. Nessa noite você pode celebrar a ceia do Senhor, lembrando disso. Eu gostaria de saber se alguém ainda não pegou do pão ou do cálice. Aqui temos uma pessoa, aqui atrás, acho que todos receberam. Nessa noite você tem esse privilégio de lembrar do sacrifício de Jesus, de lembrar de tudo aquilo que Jesus fez pela sua vida, de lembrar do sangue dele que foi derramado pela sua vida, pelo corpo dele que foi rasgado em favor dos seus pecados, em favor da sua vida. Nós vamos ter duas orações agora voluntárias no meio da igreja, agradecendo a Deus por essa ceia, uma pelo corpo do Senhor, pelo pão, e outra pelo cálice, simbolizando o vinho, aqui o sangue do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. A palavra de Deus nos diz, se referindo à ceia do Senhor, dizendo: este é o meu corpo que foi entregue por vós, e este é o meu sangue que foi vertido em favor dos vossos pecados. Comei e bebei dele, todos vós, em memória de Jesus.
nossa insignificância diante da cruz. É revelado o teu amor diante da cruz. Só diante da cruz, aonde os nossos pecados foram lavados pelo sangue do Salvador, pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Oh, Rei Abaço.
surra televachória, Yeshua Hamashia, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és o Cordeiro de Deus, Yeshua Hamashia, Tu és o Cordeiro que vive, que vive, que vive, que vive, que vive. Ele vive, igreja, Ele vive. Ele não está na cruz, Ele não está morto naquela cruz, mas Ele vive. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite. Oh, Handeva, Sohandeva, Sorevalabachô. Ele vive, o seu Deus vive. Ele está aqui nessa noite. Aleluias, ó Cordeiro de Deus. Nós te glorificamos, Senhor, pela tua cruz. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus de salvação, Deus que perdoou todos os nossos pecados, que transformou a nossa vida, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, pela tua cruz.
Salvador, que te libera a promessa do Espírito Santo. É a cruz do Salvador que faz com que a igreja possa ser cheia do Espírito. É a cruz do Salvador. É a cruz do Salvador que te liberta. É a cruz do Salvador que desvenda os teus olhos. Olha para a cruz. Olha para a cruz, irmão. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Ela está vazia. Ela está vazia. Revalava chorerraia sorecalabas. Arecaia sorehandeleva soriandeleva chorerraia. Leva sorerraia soriandelemanais. Leva chorerraia suricanto revalava sorerraias. Revalava chorerraia soriandeleva sorerraias. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos contemplar a tua cruz e olhar que essa cruz está vazia, porque o Senhor ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Deus é vivo. Ele está presente no nosso meio. E Ele se manifesta no meio da igreja. Por meio do seu Espírito Santo, que foi concedido por causa da cruz.